que você precisa saber sobre o Whey Protein? É o tema de hoje. Olá, meu povo! Hoje eu vim aqui trazer um tema bem interessante, que muita gente tem dúvida, e vim esclarecer as principais dúvidas para vocês. Vamos começar falando para quem, qual o público necessário para fazer esse tipo de suplementação. Para quem não sabe, o Whey Protein é proteína, né, do soro do leite, que pode ser feito aí a sua suplementação. O público mais indicado são aquelas pessoas que visam hipertrofia muscular, por exemplo, estão em processo aí de ganho de massa magra, fazem exercícios aí, principalmente os de resistência, e através da alimentação não está conseguindo suprir as quantidades de proteínas necessárias. Então, nesse caso, a gente pode estar fazendo aí a suplementação com essa proteína. Outro caso também, né, comum, são em hospitais, quando os pacientes, muitos deles acamados, eles possuem uma dieta bastante restrita e eles não conseguem, através da alimentação, suprir aquelas quantidades necessárias de proteínas. Então, nesses casos também fazem o uso da suplementação do whey para conseguir evitar aí o processo de catabolismo proteico. Em outras palavras, gente, a suplementação ela só é indicada quando o indivíduo não consegue, por meio dos alimentos, suprir as quantidades de proteínas necessárias para o seu organismo. E vamos agora para os tipos de whey. Primeiro tipo, o whey concentrado. O whey concentrado, ele tem de 30 até, em média, 80% de proteína, certo? E o restante é composto por carboidratos, gorduras. Dentre esses carboidratos, podemos citar a lactose. Para quem é indicado esse whey concentrado? Para todo o público que visa hipertrofia muscular, como eu falei, não está conseguindo ali atingir a quantidade de proteína através da dieta e pode estar fazendo aí o uso dessa suplementação. Não é indicado para pacientes que possuam qualquer tipo de intolerância à lactose, né? Ou também tenham algum desconforto intestinal devido a esse teor de gordura também presente nesse tipo de whey. Então, se tiver algum desconforto intestinal ou o paciente tivesse intolerância à lactose, esse whey não vai ser aconselhado. Tirando isso, esse whey pode ser feito tranquilamente a sua suplementação. O segundo tipo de whey é o whey isolado. O whey isolado, ele possui de 81%, beirando aí os 95%, mais ou menos 98% de proteína. Então, ele possui um teor de proteína maior do que o whey concentrado. Ele é utilizado para o público também que visa hipertrofia muscular, mas que tem algum tipo de intolerância à lactose, né? Então, como esse tipo de whey vai ter uma concentração muito baixa de gordura e lactose, então pessoas que não têm uma alta sensibilidade podem aí estar fazendo uso desse tipo de whey. O terceiro tipo de whey que a gente tem hoje no mercado é o whey hidrolisado. Esse whey, como o próprio nome já diz, a proteína ela já vem parcialmente digerida, certo? Então, possui aí 99% aí de proteína, então é uma proteína praticamente pura, né? Então ela pode ser utilizada por pessoas aí novamente que tem algum tipo de intolerância à lactose, como também pessoas que tenham problemas digestivos ou também pessoas que possuam aí algum tipo de alergia à proteína do soro do leite, tendo em vista que essa proteína ela já vai estar parcialmente degradada. Então, nesses casos, a gente faz a orientação para esse tipo de whey, certo? Mas, nos demais casos, se você visa apenas hipertrofia muscular, você pode aí estar fazendo uso dos outros dois tipos. E tem também o quarto tipo de whey vendido hoje, que é o whey 3W. Ele é uma mistura dos três tipos de whey que eu citei, o concentrado, o isolado e o hidrolisado. E ele tem um pouco dos benefícios de cada um, né? Então, ele tem uma quantidade menor no geral de lactose, ele é mais facilmente digerido do que o whey, por exemplo, apenas concentrado, certo? Então, pessoas que não têm qualquer tipo de intolerância ou têm uma intolerância à lactose, mas é muito baixa, podem também estar fazendo o uso desse tipo. Qual tipo de whey você está indicando aí para os seus pacientes, Nutri?
Bom, vai depender do caso, certo? Se eu pego um paciente que ele visa hipertrofia muscular, mas ele não tem nenhum tipo de intolerância, eu vou aí estar indicando o whey concentrado. Por quê? Após o exercício de força, é interessante que a gente consuma também uma fonte de carboidrato junto com a proteína. Esse carboidrato ele vai aumentar a quantidade aí de insulina de forma considerável no seu sangue e vai facilitar, ele vai ser um carreador, vai facilitar a entrada dessa proteína no interior do músculo, para que haja aí o processo, né, de reconstrução de síntese proteica. Então, é interessante, a opção mais interessante e também mais econômica seria aí o whey concentrado. Agora, se eu pego um paciente que me relata sensibilidade à lactose, tem alguns problemas digestivos, então aí eu já vou partir para o whey hidrolisado, né? Porque se ele me relata que já tem algum tipo de desconforto, né, intestinal, então eu já vou optar pela opção hidrolisada por estar aí parcialmente digerida e ajudar nesse processo aí de digestão e absorção. Se o paciente ele tem intolerância à lactose, mas o intestino dele, fora isso, funciona perfeitamente, não tem qualquer outro desconforto, não tem nenhum tipo de alergia aí à proteína do soro do leite, então eu posso estar passando aí um whey isolado. Quais são os principais cuidados que a gente precisa ter para fazer o uso desse tipo de suplementação? Bom, os principais cuidados é quanto à dosagem e também quanto à necessidade do uso, certo? Como eu falei anteriormente, não são todos os casos que é interessante a suplementação de whey. Se eu pego um paciente que ele não faz muito exercício, ou faz muito pouco, é praticamente sedentário, eu não passo suplementação com whey, tá? Os estudos, eles falam que quando você suplementa um indivíduo que é sedentário, se torna prejudicial esse tipo de suplementação. Já que se você suplementa um indivíduo aí que é ativo, faz atividade física, principalmente essas relacionadas à resistência, então no cálculo, quando for calcular a dieta, eu posso estar aí fazendo, inserindo essa suplementação, tá? E quanto à dosagem, as dosagens assim, elas variam de 20 a 25 gramas, certo? De whey, seria uma dosagem segura. Dosagens acima de 40 gramas por dia tem relatado efeitos adversos, certo? Em seres humanos. Então é isso o tema de hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem para se inscrever no canal. Toda segunda-feira tem conteúdo novo para vocês. Então comentem aí, curtam, compartilhem com os amigos, com a família. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.